E vamos falar agora sobre uma história de amor e de superação, para dizer o mínimo, tá? Eu iria além e diria que foi um verdadeiro milagre vivido por um casal que a gente vai ter o prazer de estar ouvindo diretamente agora. Porque, olha só, a Stephanie Verteiro e o Jorge Aguilar, em março de 2023, tinham o plano de se casarem e foi tudo muito interrompido depois que a Stephanie foi atingida por uma colheitadeira enquanto estava de moto numa estrada e ficou ali entre a vida e a morte, literalmente, tá? A gente está falando de 2 meses de internação, muitas cirurgias na sequência, até que ela finalmente recebesse alta. E, naturalmente, por causa dos graves ferimentos que ela sofreu, a Stephanie precisou reconstruir a face. E o procedimento, que foi realizado mais de 1 ano após o acidente, utilizou uma tecnologia inédita com um software desenvolvido na Alemanha que os profissionais conseguiram utilizar para imprimir próteses em titânio através de uma impressora 3D. Muito delicado o processo, muita minúcia para poder chegar a um resultado satisfatório. Então, antes de mais nada, parabenizar, claro, o cirurgião doutor Daniel Gaziri, ele que foi responsável por realizar esse procedimento inédito aqui no nosso Brasil. O casal topou conversar aqui com a gente para contar um pouco dessa história para a gente. Tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Vocês conseguem me ouvir bem? Estamos ouvindo, André. Bom, obrigado pela presença aqui, é uma história mais do que emocionante, para dizer o mínimo. A gente quer entender, lógico, como é que foi ter a vida paralisada pelo acidente, porque a gente já fica aqui imaginando um conflito de emoções, né? Ao mesmo tempo que, por um lado, a gratidão por ter sobrevivido e, por outro, o drama de ter tido o rosto todo dilacerado. Como é que vocês enxergam isso? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Foi um susto. De início, logo que eu acordei, eu não estava entendendo muito bem o que tinha acontecido. O pessoal foi me explicando, até cair a ficha de que Deus tinha feito um milagre de eu estar viva, mas foi um susto olhar no espelho, ver como que ainda estava, cheio de ponto, um rosto muito inchado, completamente diferente do que eu estava na minha cabeça apenas um dia antes, porque claro que eu fiquei em coma alguns dias, então eu não me recordo. Mas foi como um susto acordar e ver que tudo tinha mudado. A gente fica também aqui, claro, muito além de solidarizado, mas a gente vai só fazer um rápido aviso aqui para você que está sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio, uma entrevista emocionante aqui, um exemplo de resiliência e superação. A gente está conversando com um casal que teve ali planos de casamento frustrados, pelo menos naquele momento, dado um acidente que dilacerou o rosto da nossa convidada e enfim, a gente está entendendo qual foi o impacto dela ter sido, talvez ali, a primeira pessoa a ser beneficiada com um procedimento super sofisticado, vindo da Alemanha, de impressão 3D, de prótese de titânio, para reformular ali a face dela e agora recuperando, claro, a sua integridade por completo e olhando adiante, né? A gente quer entender também como é que foi a relação com o seu noivo a partir do acidente. Certamente, eu imagino, cara, que você passou por momentos difíceis também, mas, sem dúvida alguma, não arredou o pé do lado dela e foi um companheiro inarredável nesse momento de maior dificuldade. Conta pra gente um pouco da tua perspectiva. Bom, a gente nunca espera, né, receber uma ligação de um acidente de trânsito, mas numa manhã eu recebi essa ligação e a gente acaba sendo um pouco, desacreditando um pouco, né, de que é verdade e da gravidade. E depois de um tempo, no mesmo dia, depois de assinar o termo de responsabilidade pela vida dela, para poder entrar pelo procedimento cirúrgico, a gente começou a entender a gravidade do risco que ela corria de morrer. E com tudo planejado já, a gente entregando os convites, por um momento passa que vai ser para nunca mais, de perder a pessoa que você estava planejando. E é revoltante pela forma que aconteceu. A nossa região é predominantemente agrícola e era um período de safra e as pessoas colocam a máquina agrícola na rodovia como se fosse um automóvel, sem batedor, sem sinalizar, e acaba, por algum momento, condenando a vida de uma pessoa que está indo trabalhar. E nesse misto de emoções de revolta e agradecimento também, somos muito gratos pela oportunidade que teve após quase 1 ano e meio de todo o procedimento, de inúmeras cirurgias. Ela foi agraciada com essa possibilidade de retomar a vida dela, né? A parte estética, que o olho tinha ficado bem deslocado conforme as imagens foram passando. E voltar à dignidade
da gente retomar o nosso planejamento para o casamento. Jorge, a gente só pode imaginar a dificuldade que deve ser vocês no momento de maior paixão, no ápice ali, nas vésperas de um casamento que já está se aproximando e o destino dá essa rasteira tão pesada em vocês, mas é reconfortante ver o quanto vocês seguem unidos, firmes e fortes aí olhando adiante e, sem dúvida alguma, eu imagino, já preparando o casamento novamente. Mas antes de seguir adiante aqui, a gente segue com a Stephanie Verteiro, o próprio Jorge Aguilar. David de Tarso, fazer uma pergunta para vocês, por favor. Pois é, eu até pesquisei, maquinários agrícolas, eles podem circular em rodovias desde que estabeleçam limites, né, de tamanho, também precisam de regulamentação do Detran. Eu gostaria de perguntar se esse maquinário que atingiu a Stephanie tinha toda essa regulamentação, se realmente havia ali as condições necessárias para que pudesse transitar, porque... apesar de, claro, o mais importante ser a vida, um trauma muito grande, né? E até recuperar os procedimentos que você tem feito, como tem sido também isso? Tanto é possível, né, circular, mas tem que respeitar as dimensões que a própria resolução do CONTRAN, ela especifica, e no mínimo era para ter a hombridade de ter o batedor atrás, ou pelo menos sinalizar a saída de um maquinário agrícola. Mas não teve, porque é de costume das pessoas hoje, por questões de economia, atravessar uma rodovia ou, quiçá, andar alguns poucos metros ali para poder economizar, ao invés de colocar em cima de uma prancha. E isso não abre legalidade para poder condenar a vida de alguém, porque é incompatível o tamanho de uma máquina, uma colheitadeira principalmente, com uma motocicleta contra um carro. E todos nós que pegamos a estrada, a gente está suscetível a acontecer isso com a gente ou com um familiar. Então, o que falta realmente é consciência das pessoas para poder estar ali colocando esse maquinário agrícola, sinalizar, principalmente, para poder não correr esse risco. Porque se continuar essa negligência de continuar colocando essas máquinas, quantas vidas serão? Até tem um dado interessante que o maior número de sinistros de maquinário agrícola é por acidente de trânsito, não é em lavoura. Então, é uma parte que realmente precisa ser conscientizada contra essa gravidade. E uma máquina, mais uma vez, frisando, que é incompatível uma máquina agrícola com uma caminhonete, com um carro, principalmente com uma moto. Só para deixar claro aqui para a nossa audiência, Stephanie e Jorge, vocês já tinham até enviado convites para o casamento, a expectativa toda rondando esse momento máximo aí, tão lindo que vocês estavam prestes a viver e tiveram que lidar com essa tragédia, com essa intercorrência aí que poderia, enfim, ter até vitimizado. A gente não quer nem pensar nesse cenário, ainda bem que está tudo bem. Mas também aproveitar para saudar o pessoal do Hospital Evangélico em Londrina, no Paraná, que com certeza deu toda a atenção para vocês estarem firmes e fortes olhando adiante. Quero trazer também aqui o nosso Felipe Monteiro para fazer uma pergunta para vocês, para entender todo o caso e olhando adiante a expectativa de vocês. Felipe. Bom dia, Stephanie. Bom dia, Jorge. Prazer estar com vocês aqui no Morning Show. Parabéns pela resiliência, parabéns por caminhar junto no momento de dificuldade. Eu queria entender o seguinte, né? Você, Stephanie, sofreu um acidente. E qual foi o processo, depois que sofreu o acidente, que você viu o seu rosto e a conversa com o cirurgião, né, que fez a cirurgia, né, e quis utilizar um método inovador, né, da Alemanha? Qual foi o contato com o cirurgião? Qual foi o seu sentimento quando ele falou desse método e o resultado final, você gostou? Eu queria entender como é que foi esse processo, né? Do acidente até a cirurgia. Então, logo que aconteceu o acidente, eu fui encaminhada para o Hospital do Coração, da Paz Lemos. E aí, por lá, eu fiquei durante 2 meses sendo atendida, fui feito várias cirurgias, muita fisioterapia. E mesmo assim, eles já tinham me informado que ficaria uma questão corretiva no rosto, que eu precisaria corrigir por conta da diplopia, de eu estar enxergando dobrado. Aí, com o passar do tempo, meu rosto só podia passar por outro procedimento na cabeça depois que o meu rosto todo se desinchasse. Então, eles já tinham me passado que seriam 6 meses para assumir os inchaços todos do rosto, para que eu pudesse passar por uma nova cirurgia. Aí, nesse meio tempo, a gente recebeu uma indicação do Dr. Daniel. Ele já tinha participado da minha primeira cirurgia corretiva, mas daí um outro médico de confiança
Dr. Bruno Zuccoli, nosso neurocirurgião, ele fez a indicação para procurar o Dr. Daniel, que ele teria opções a apresentar. E aí ele mostrou alguns casos que ele já tinha feito nada semelhante em si, mas coisas próximas de como foi assim a minha resolução em outros pacientes, mas aí ele queria realmente apresentar algo novo, gostaria de apresentar uma inovação da tecnologia, e aí foi quando ele apresentou essa possibilidade dessas próteses em 3D e impressas em titânio. Aí ele já havia informado que talvez tivesse uma dificuldade em conseguir isso, mas que seria a melhor forma para resolver a minha situação. Resolveria porque teria uma margem de assertividade maior, de ficar cada vez mais próximo do que era antes. Aí ele entrou em contato comigo, foi apresentando a empresa da Alemanha que faz, ele foi apresentando os colegas cirurgiões dele, pesquisei muito sobre a empresa também, sobre os cirurgiões que participariam da cirurgia, e nisso eu fui ganhando eles foram ganhando cada vez mais confiança quanto a isso, até que realmente a cirurgia foi aprovada, deu tudo certo, e nesse momento eu com certeza tenho um pouco de medo, é claro, vai abrir sua cabeça de novo. Eu estava com um pouco de medo, assim, mas assim, eu creio muito em Deus, eu acredito que Ele já tinha me livrado da morte, então era mais uma oportunidade para que eu conseguisse me restabelecer, assim, me ver como eu era antes. Então, assim, eu confiei muito nos médicos, confiei que Deus já tinha preparado os melhores médicos para cuidar de mim. E aí, quando eu acordei após a cirurgia, eu realmente fiquei muito feliz com o resultado. Eu pude ver realmente o meu rosto mais correto, as sobrancelhas alinhadas, tudo de novo mais próximo do que era antes, ainda que com um pouco de inchaço ainda, mas eu pude ver o que eu já tinha antes de tudo isso acontecer. Então, eu realmente fiquei muito feliz. Stephanie, antes da gente seguir adiante, eu queria muito trazer o nosso delegado Palumbo também e que você aproveitasse para só nos atualizar, porque para quem está nos escutando aqui, que fique claro, só descrevendo, a gente nota que o seu olho esquerdo segue inchado e fechado a todo momento que você está se comunicando aqui com a gente. Em que estágio está a recuperação do desinchaço desse olho esquerdo e também, de modo geral, a sua expectativa para zerar isso e olhar adiante. Palumbo. Stephanie, Jorge, bom dia. Parabéns por acreditar em Deus. Eu acredito em milagres e aí está a prova de um milagre. Eu gostaria de perguntar para vocês se o dono desse maquinário, dessa colheitadeira, o agricultor, o fazendeiro, ele assumiu a responsabilidade, ele prestou apoio, ele está respondendo na justiça, se está tendo algum tipo de responsabilização por parte dessa pessoa imprudente que pega uma colheitadeira e vai para o meio de uma estrada. Olha, a verdade é que eu nem conheço a pessoa realmente nunca me procurou, nem me visitar, saber como eu estava, nem uma ajuda de custos quanto a medicamento, quanto a fisioterapia. Eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa pessoa. Aí tem o processo penal contra essa pessoa que ainda está em andamento, mas a verdade é que, graças a Deus, eu tenho convênio. Então, foi mais uma questão do convênio e da empresa que eu trabalho, se esforçaram muito para que eu conseguisse um atendimento bom. E porque dessa outra parte do acidente, dessas pessoas, eu realmente não tive nenhum retorno. É lamentável, mas o importante é que vocês estão lindos, firmes e fortes, juntos aí, pronto para a próxima e vamos preferir acreditar que foi uma intervenção divina para vocês poderem ter colocado a vida de vocês nos trilhos. E quando é o casamento, né? E quando é que é o casamento? É a pergunta de $1 milhão que a gente quer saber aqui. Afinal de contas, conta pra gente. Se não for mais de 1 milhão. Porque agora, boa, Jorge. Passando essa fase da recuperação, voltando às fisioterapias, né? Porque tem um período ainda para se restabelecer, até por conta mulher é bem, né, estética, bem vaidosa, então decidimos que passa toda essa fase para ela sentir o bem o quanto antes para a gente poder remarcar a data, porque após 1 ano e meio quase, né, fortalecemos cada vez mais essa união aqui e o quanto antes remarcaremos essa data.
É isso aí, espetacular, meus queridos. Obrigado demais pela presença, que a gente torcendo aqui com vocês num coro aqui para uma pronta recuperação e vocês poderem subir no altar o quanto antes aí e retomar o plano de vocês original. Obrigado por tudo e seguimos juntos.